Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando para os discípulos. E Jesus está dizendo para os discípulos que é preciso ir além do amar só os amigos. É preciso amar os inimigos, é preciso fazer o bem aos que nos odeiam, é preciso bendizer os que nos amaldiçoam, é preciso rezar por aqueles que nos caluniam. Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo que o discípulo do reino, ele dá um passo a mais. Que passo a mais é este? Ir até o amor para com os inimigos. Amar e amar os inimigos é um caminho, mas é um caminho que o cristão não pode renunciar. É um caminho que deve ser perseguido por nós, porque o amor é imperativo no cristianismo. E Jesus vai mais além. Agora, se alguém te der uma bofetada, oferece numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Amados e amadas de Deus, e assim por diante, o cristão é alguém que deve fazer em dobro. O cristão é alguém que no seu amor deve dar sempre em dobro. O cristão é aquele que no amor, o cristão é aquele que no fazer o bem, o cristão é aquele que no emprestar não deve olhar a quem. Por quê? Porque a medida do cristão é a medida do Pai do céu. O Pai do céu é aquele que faz nascer o sol. O Pai do céu é aquele que dá os seus bens para justos e injustos. O Pai do céu é aquele que olha por todos. E o cristão é aquele que, mostrando que é discípulo do Pai do céu, que é filho do Pai do céu, o cristão é aquele que deve ter também a mesma medida. O discípulo, amados e amadas de Deus, é aquele que deve ter a medida de Deus. Deve, nas pequenas e grandes ações do dia a dia, deve buscar ter sempre a medida de Deus. E por isso deve perdoar, por isso deve ser generoso, por isso deve sempre amar. Amados e amadas de Deus,
que como discípulos de Jesus Cristo tenhamos sempre a medida do Pai do céu. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.